A paz do Senhor Jesus, estamos chegando para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. É bom estar com você, é bom ter a sua presença e hoje é a nossa lição de número 3. Mas antes de começar, eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, também nos siga no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque estamos produzindo, além da escola dominical, outros conteúdos também cristãos, de boa qualidade, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado, tá certo? Também eu queria deixar uma dica, que você leia os capítulos que serão ministrados várias vezes, e se possível, em linguagens diferentes, em traduções diferentes, porque isso vai ajudar a você a ter mais confiança, a ter mais segurança e a transmitir com maior qualidade o ensino da palavra do Senhor, tá bom? Então hoje a nossa lição é a lição de número 3. Na lição de número 1, nós estudamos o capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 3, em que o escritor ele vai falar da excelência de Cristo, que Jesus é superior aos profetas. Na lição de número 2, nós estudamos do capítulo 1, o versículo 4 ao versículo 14 e o capítulo 2, em que o escritor mostra que Jesus é superior aos anjos. Hoje, nós vamos estar falando um pouco com vocês sobre a lição de número 3, que vão dos capítulos 3 até o capítulo 5, e o tema é Cristo é superior a Moisés, a Josué e a Arão, tá certo? Nós temos então os nossos objetivos. Primeiro, comparar os ministérios de Moisés, Josué e Arão ao de Cristo. Provar a superioridade do ministério do Filho de Deus e doutrinar a igreja acerca do sacerdócio de Cristo. Então, esses são os nossos objetivos. O nosso texto áureo, então, ele vai dizer: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática vai dizer: o ministério de Moisés, Josué e Arão são apenas uma sombra em relação ao ministério de Cristo. Ou seja, eles apontavam para Cristo. Eram apenas um tipo, um modelo, tá bom? E é isso que nós vamos estar estudando na lição de hoje. Vamos então para a nossa introdução. Vamos estudar esta semana os capítulos 3, 4 e 5, em que cada capítulo o autor vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a um personagem bíblico importante na história de Israel: Moisés, Josué e Arão. Ele usa o que é chamado na teologia de tipologia bíblica. Como falamos, estes personagens, alguns eventos, alguns acontecimentos do Antigo Testamento, rituais, cerimônias, apontavam para algo superior, para algo maior, apontavam para Cristo, para a sua obra, tá certo? O nosso tópico de número 1, ele vai falar então, Jesus é superior a Moisés. Vai do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Nós precisamos entender que Moisés era um dos personagens do Antigo Testamento mais reverenciados pelos judeus. Só para a gente ter uma ideia, no Novo Testamento, ele é mencionado de forma direta aproximadamente 85 vezes. Jesus chegou a mencionar Moisés, quando ele disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Paulo citou Moisés, Estevão citou Moisés, para nós entendermos a importância que Moisés tinha no contexto judaico. Então, o escritor de Hebreus, ele vai mostrar agora que Jesus é maior que Moisés, que apesar de sua importância,
e feitos, Moisés está bem aquém de Jesus, tá bom? Então, o nosso subtópico 1, ele vai dizer apóstolo e sumo sacerdote, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Este capítulo de número 3, ele começa em algumas traduções com por isso, portanto. Isso indica para a gente que há uma continuidade. O que o escritor está falando agora, ele quer que a gente leve em consideração o que ele falou anteriormente. Então, nós precisamos lembrar do que nós estudamos na lição passada, para que a gente possa, então, entender a linha de raciocínio do autor. Então, ele falou sobre a superioridade de Cristo, como nós já vimos em relação aos profetas, em relação aos anjos, né? Falou também no capítulo 2 de que o Cristo se fez menor que os anjos, tomando a forma humana, se humilhou, mas que agora está exaltado. Então, tudo isso é importante para que a gente possa entender a continuidade da epístola aos Hebreus, tá bom? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, considerai atentamente. Né? Considerar vai além de apenas olhar. Então, não é um olhar superficial, é mirar com a máxima atenção, é observar atentamente. Mas aí a pergunta é, em quem devemos considerar? Em quem devemos fixar? E ele responde, em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Ao referir-se a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, o escritor ele faz referência a dois personagens importantes então no judaísmo, a Moisés e a Arão. Essa é a única vez que Jesus é chamado de apóstolo. O significado da palavra apóstolo, de maneira geral, é enviado. Então veja, Moisés foi enviado, Jesus também foi enviado, com a missão de apresentar Deus aos homens. Moisés, então, ele é comparado em sua missão com Jesus. O ministério de Moisés, tudo que Deus realizou através dele, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, tudo isso, gente, é indiscutível. Nós não estamos querendo aqui menosprezar ou diminuir o que Moisés fez, muito pelo contrário. O escritor vai dizer que Moisés foi fiel, ele cumpriu exatamente aquilo que o Senhor esperava dele, mas o seu ministério passou. E por que passou? Porque era transitório, era sombra, apontava para um ministério superior, o ministério de Cristo. A lei dada por Moisés foi muito importante, ela ajudou a conduzir até Cristo. Paulo vai citar lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que é como um aio, como um servo cuja função é levar as crianças à escola, um pedagogo, um condutor. Este foi o papel da lei, tá bom? Então, vemos aí a superioridade de Cristo neste ponto, como apóstolo superior a Moisés, alguém enviado superior a Moisés. O próprio Moisés chegou a falar sobre isso, quando ele disse que em determinado momento o Senhor levantaria um profeta igual a ele, tá certo? Então, o nosso subtópico 2 vai dizer, digno de glória e honra, Hebreus capítulo 3, versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Vejam, quando nós observamos uma grande construção e a gente fica ali então maravilhado, com a beleza, com a arquitetura, e aí nós não podemos de maneira alguma dar maior valor à construção
do que aquele que a construiu, que a edificou, porque sem ele a construção não existiria. Da mesma forma, Moisés ele foi importante, né, na casa do Senhor, na casa, vamos já falar aqui a pouco, mas não é o principal, porque Jesus é superior, Jesus merece maior honra. A palavra grega aqui, traduzida por casa, é oikos. Ela não quer dizer uma casa física, material, mas o povo de Deus. Então, nesse sentido, Moisés foi fiel, servindo ao povo de Deus durante 40 anos no deserto. Só que Jesus é digno de maior honra, pois é o dono do povo, é o dono da igreja, o seu fundamento e edificador. Enquanto Moisés apenas servia, Jesus é o filho, é o dono, onde a igreja está edificada. Então, o autor da lição, ele faz aqui algumas comparações entre o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. E você pode usar então estas comparações para ilustrar a sua aula. Mas eu quero citar especificamente a questão da transfiguração, que está lá em Mateus, no capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 5. Ela é fundamental, porque ali na transfiguração aparecem dois personagens, né? Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. E durante aquele acontecimento em que Cristo se transfigura, ouve-se uma voz do céu que diz assim: este é meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, ouçam a ele. Então, o pai vai dizer agora que eles devem ouvir ao filho, eles devem ouvir a Jesus, tá certo? Vamos então para o nosso subtópico 3, que vai tratar exatamente isso. O nosso subtópico 3, ele vai dizer: devemos ouvir a sua voz. Capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Essa citação é uma citação do Salmo 95, tá bom? E ela faz menção a um momento, e isso aconteceu em várias passagens que nós observamos no Antigo Testamento, em que o povo por várias vezes murmurou contra o Senhor. Mas este aqui especificamente vai falar do momento de Massá e Meribá, ou seja, da provação e da rebelião, tá bom? Então, se tiver um tempinho, leia lá então Salmo 95. E ele vai dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, Deus fala, Deus sempre falou. O problema não é Deus falar, o problema é o homem dar ouvido à voz de Deus. Então, Moisés, como servo, ele transmitiu as palavras de Deus. E é interessante que estas palavras de Deus também são citadas como boas novas aos hebreus. Então, no deserto, eles receberam as boas novas, eles receberam a palavra de Deus, eles foram desobedientes. O coração deles estava endurecido e eles não creram, não gerou fé no coração deles. Agora, essa palavra de boas novas também foi transmitida a nós pelo próprio Filho, superior a Moisés. Não mais o servo da casa, mas o Filho, o edificador, o dono. A advertência, então, que o escritor faz é: não endureçais o vosso coração. Então, assim como eles não deram crédito e eles endureceram o coração e eles foram punidos por isso, não podendo entrar na promessa que Deus havia feito para eles, nós precisamos estar atentos também, para que não venhamos endurecer o nosso coração e não dar crédito nas promessas do Senhor, tá certo?
Então, nós vimos aqui no tópico 1 que Jesus é superior a Moisés. No tópico 2, nós vamos estudar Jesus é superior a Josué, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Ele começa dizendo assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. A nossa vida, ela é muito corrida. Por vezes nos sentimos cansados, situações em que nenhum momento nos deixam descansar. Estamos em uma caminhada. Existe então dentro de nós um anseio, um desejo mais profundo de descansar. E isso em todas as pessoas e em todas as idades. E é exatamente isso que alcançamos através de Jesus. O escritor aos Hebreus usa do descanso prometido por Deus aos israelitas no Antigo Testamento, o qual eles não desfrutaram porque foram desobedientes, para exortar e trazer luz ao descanso imediato, eterno e superior encontrado em Cristo, tá bom? E é isso que vamos estudar agora a partir do nosso subtópico 1. Conduz aos que ouvem, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, gente, Jesus é um comandante maior que Josué, com promessa de repouso, como já falamos anteriormente, imediato e eterno, e que exige dos seus seguidores o quê? Fé. Foi exatamente essa exortação que, após ter ressuscitado, o Senhor deu a Tomé, lá em João, no capítulo 20, no versículo 29. E ele dizia o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. E essa advertência, essa exortação, ela continua válida para nós hoje. Veja que no capítulo 4, que nós estamos estudando agora, no versículo 1, o escritor, ele deixa claro que esta é uma promessa de Deus. É a promessa de Deus para o seu povo, para aqueles que creem. E Deus, gente, ele não falha com as suas promessas. A incredulidade foi a causa daquela geração não alcançar a promessa. E isto deve servir de exemplo para nós, para a sua igreja. O autor da nossa lição, ele vai citar aqui alguns exemplos de pessoas que ouviram as boas novas e creram. Ele cita, por exemplo, a mulher samaritana, Zaqueu, a mulher cananeia, mas também ele cita aqui exemplo do sumo sacerdote, que viu e ouviu Jesus e mesmo assim não creu. Mas eu quero pegar um exemplo daquela época, eu quero pegar o exemplo de Raabe, porque a história de Raabe é algo maravilhoso. Raabe, ela morava então nas muralhas de Jericó. E quando Josué mandou que os espias fossem ali observar Jericó, eles foram até onde Raabe estava, era uma prostituta. E aí por ali passavam muitas pessoas. E com certeza Raabe ouvia o que as pessoas comentavam a respeito dos hebreus e principalmente ela ouvia o que se falava do Deus dos hebreus. Todos os milagres que Deus havia feito no Egito, tudo que Deus havia realizado, e aquilo que Raabe ouviu gerou fé no seu coração. Raabe passou a crer, a acreditar. Quando os espias chegaram ali, então Raabe, ela pediu que eles atirassem ela e a sua família. Vejam como a palavra de Deus, vamos estudar mais à frente, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder.
Raabe ouviu, Raabe deu crédito. O que boa parte dos judeus que morreram ali durante os 40 anos no deserto não creram. E eles contemplaram os milagres. Raabe só ouviu e ela creu. E por isso, Raabe não apenas salvou a sua vida, Raabe salvou a sua família. Raabe passou a fazer parte da genealogia do rei Davi, do Messias, gente. E no capítulo 11 de Hebreus, que nós estamos estudando, Raabe faz parte do grupo dos heróis da fé. Olha a importância de se dar crédito à palavra de Deus, tá certo? O versículo 2, também do capítulo 4, ele vai dizer que eles ouviram as boas novas. Então, o que eles ouviram foram as boas novas também, como nós ouvimos hoje, mas eles não creram. Então, motive os seus alunos a crerem nas palavras de Jesus, pois são promessas eternas. Também que não se cansem de pregar, de anunciar as boas novas, porque, como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. O nosso subtópico 2, então, ele vai dizer, conduz aos que creem. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Os israelitas que saíram do Egito viram muitos milagres de Deus. Deus realizou muitas obras através de Moisés. Mesmo assim, o coração deles estava endurecido. E por isso Deus não lhes permitiu que eles entrassem na terra prometida. Uma nova geração agora é levantada ao comando de Josué. E daquela geração passada, apenas Josué e Calebe tomaram posse porque creram. Vocês lembram, né? Na história dos espias, Moisés mandou 12 espias para observar Canaã. 10 voltaram e não deram crédito. Disseram, olha, realmente a terra é boa, mas tem gigantes, as terras são fortificadas e nós não vamos conseguir. Josué e Calebe não, eles disseram, olha, a terra é boa e realmente tem gigantes e realmente são fortalezas, mas se Deus está conosco, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então Josué e Calebe tomaram posse porque creram, acreditaram nas promessas do Senhor. O escritor diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ou seja, você já desfruta deste descanso. Não precisa esperar a eternidade. Lá tudo será completo, tá bom? Também o escritor fala aqui de 3 descansos. Nos versículos 4 e 5, ele fala do primeiro descanso, o descanso da criação, em que Deus, depois de haver criado tudo, descansou no 7º dia, o descanso sabático. Não que Deus estivesse cansado, é claro, mas esse dia de descanso indica que há um dia de descanso eterno para o povo de Deus. No versículo 6, o escritor fala do segundo descanso, que é o descanso de Canaã. O povo passou então 40 anos caminhando, imagina toda a canseira, toda a fadiga, todo o estresse, e havia uma promessa de um descanso em Canaã, é o descanso da terra prometida. E descanso também dos seus inimigos. Deus cumpriu a sua parte, porém, o povo não cumpriu a parte dele. Porém, Josué e o povo foram incapazes de subjugar a terra. Este descanso aponta para o descanso das nossas fadigas, o descanso das nossas obras. E ele acontece no momento da nossa conversão, quando cremos no Senhor Jesus.
Os dois primeiros descansos, eles são um tipo de um descanso real e eterno. Agora, a partir do versículo 7 até o versículo 10, o escritor fala do terceiro descanso, o descanso do céu. Na conversão, nós começamos a desfrutar deste descanso em Cristo. A paz de consciência, o descanso das nossas obras. Também o descanso que Josué deu ao povo não era perfeito, nem pleno. Era apenas um apontamento para um descanso perfeito oferecido através de Cristo. Você lembra lá em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, em que Jesus vai convidar a todos para o descanso que Ele oferece. E no capítulo 11, no versículo 6, o próprio escritor de Hebreus vai dizer que aquele que crê em Deus deve se aproximar dele com fé, acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Gente, a incredulidade, ela provoca a ira de Deus, pois coloca em prova a sua fidelidade. Então, a advertência aqui no versículo 1 é que nenhum de vocês pense que falhou. Isto é, não levantem dúvida sobre a promessa de Deus, tá bom? E o nosso subtópico 3 conduz com a palavra viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nenhum outro livro tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa como as Escrituras. E isso porque ela é viva e eficaz. Tem junto de si a ação do seu inspirador, o Espírito Santo de Deus. Então, ela é viva, ela tem vida em si mesma, é ativa, é poderosa, atinge onde mais nada consegue atingir e ela separa aquilo que é inseparável. Jesus chegou a dizer, lá em João, no capítulo 6 e no versículo 63, que as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, tá certo? Mas também ela é eficaz. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que palavra eficaz do grego é energis, que do grego então vai significar poder em ação. Então a palavra de Deus, ela é eficaz por quê? Porque ela é o poder de Deus em ação. A palavra de Deus também, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela dá vida e mata. Ela salva e condena. Traz promessas e juízos. Então, passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela traz luz aos nossos erros e nos confronta a tomar uma atitude, ou seja, ela cumpre os seus propósitos. Como disse Isaías, ela não volta vazia. Lá no capítulo 55 e no versículo 11 de Isaías. Ela vai cumprir o seu propósito, ela jamais volta vazia. O resultado são promessas de Deus para aqueles que obedecem e juízo para aqueles que se endurecem, tá certo? Então, Jesus é superior a Josué. E por fim, o nosso tópico 3, Jesus é superior a Arão, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. O tema do capítulo 5, na verdade, ele começa no capítulo anterior, no capítulo 4, a partir do versículo 14. O seu tema principal é apresentar Jesus como sacerdote superior a Arão. Aqui no capítulo, nesse capítulo 14,
o versículo 14, Jesus é apresentado como o grande sumo sacerdote e que adentrou nos céus e que é tanto homem como Deus, tá certo? Então, o sacerdote era alguém que, comissionado por Deus, da nação de Israel, da tribo de Levi e especificamente da família de Arão. E também ele tinha a função de fazer a intermediação da relação entre Deus e o povo. O povo não poderia ter o contato direto com Deus. Tudo teria que ser intermediado pelo sacerdote, como as ofertas, os sacrifícios e a adoração a Deus, tá certo? Então, o nosso subtópico 1, capítulo 5, versículo 1, tomado dentre os homens. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Veja, ao mesmo tempo que era uma honra, o ofício sacerdotal também era uma grande responsabilidade, pois envolvia o relacionamento com Deus. O sacerdote, ele não era constituído para ser servido, mas para servir. Jesus mesmo disse isso lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir. Gente, e quanta diferença nós temos observado em muitos lugares, de pessoas que querem ser servidas, enquanto o Senhor nos chamou para servir. Então, que nós tenhamos o exemplo do nosso Jesus. Então, o sacerdote, ele era tomado, o versículo vai dizer, dentre os homens. No capítulo 1 e no versículo 8, que estudamos nas lições anteriores, vimos que a divindade de Cristo, quando o Pai se refere ao Filho como Deus, aqui nós vemos a sua humanidade. Jesus precisava assumir a forma humana, porque era uma condição absolutamente necessária ao sacerdote. Ele precisava ser homem. Por quê? Porque ele lidava com os pecados e com as fraquezas humanas. Em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, Paulo refere-se a Jesus como nascido de mulher, nascido debaixo da lei, com natureza igual à nossa, o que lhe legitima o seu ministério. O nosso subtópico 2, ele vai dizer, intercessor que se compadece. Capítulo 5, versículo 2, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O trabalho do sacerdote no Antigo Testamento era importante, por tudo que nós já estudamos, mas ele trazia consigo um grande problema. E qual era o problema? O próprio sacerdote. Ele mesmo era pecador, falho, imperfeito, como os que ele representava. Por isso, antes de intermediar pelo povo, ele precisava resolver a sua situação com Deus, oferecendo sacrifícios pelos seus próprios pecados. Você pode ver isso lá em Levítico, no capítulo 16, nos versículos 6, 11 e 15, tá bom? Então, Jesus, mesmo não tendo pecado, ele identificou-se com os pecadores, assumindo os seus pecados, compadecendo-se deles. Vejam, Jesus sofreu o que nós sofremos, Jesus sentiu dores, Jesus teve fome, teve sede, teve canseira, enfim, Jesus identificou-se, mas Jesus não tinha, não teve e não tem pecado. Totalmente diferente dos sacerdotes anteriores, tá certo? Então agora aqui, o capítulo 4, versículo 14, eles vão dizer o seguinte, que ele é um grande sumo sacerdote, que ele adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E no versículo 16, ele vai dizer,
aproximemo-nos ao trono da graça com confiança, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, pelo que Ele fez por nós. É por isso que nós nos aproximamos com confiança, tá certo? E por fim, o nosso subtópico 3 vai dizer, escolhido por Deus. Capítulo 5, versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, nós precisamos entender que todo verdadeiro chamado, ele vem de Deus. Ele é soberano em suas escolhas. Como exemplo, tem o chamado de Davi. Quem jamais imaginou que Deus iria escolher Davi? Nem Samuel, se você ver lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 3, você vai ver Deus dizendo para Samuel que ele não vê como o homem. Sabemos, gente, que existem muitos casos no nosso cotidiano em que pessoas são levantadas para assumir determinados cargos por amizade, por influência, por outros interesses. E, infelizmente, isso acontece mesmo nos trabalhos dentro da igreja. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro chamado, aquele que vai glorificar a Deus, aquele que vai frutificar, é o chamado que vem de Deus. Lá em Números, no capítulo 16 e no capítulo 17, nós temos lá o questionamento, pessoas que se levantam contra o chamado de Arão. E o próprio Deus precisou intervir naquela situação. Então você pode ler lá Números capítulo 16 e o capítulo 17, e você vai ver toda a rebelião daqueles que se levantaram contra o chamado de Arão. E o questionamento deles era, Moisés escolheu Arão porque é seu irmão. E Deus vai mostrar que não, que foi o próprio Deus que escolheu Arão. Deus é soberano nas suas escolhas. Então, aquele que é chamado por Deus, ele vai exalar Cristo, vai frutificar e vai glorificar a Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, humilhou-se, submeteu-se, o que às vezes nós, no nosso orgulho, não queremos. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 2, ele diz que fomos escolhidos por Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência. Então, se submeta à vontade do Senhor. Creia que você se submetendo, o Senhor irá agir, o Senhor irá trabalhar na sua vida e através da sua vida, tá certo? E chegamos então ao final com a nossa aplicação pessoal. Consideremos Jesus um sumo sacerdote totalmente familiarizado com as fraquezas e imperfeições humanas. Que consolo e paz isso traz ao nosso coração. Então, gente, quando nós observamos o nosso perfeito, o nosso grande sumo sacerdote, que ele nos entende, ele nos compreende, porque ele esteve aqui nesta terra, ele assumiu a forma humana e ele venceu. E assim como ele venceu, ele nos concede força, ele nos concede graça, ele nos concede socorro, ele nos concede amparo, para que nós também possamos conseguir vencendo através das suas pisadas, caminhando com ele, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que você possa levar, então, estes ensinamentos para a sua congregação. Não deixe de congregar, é muito importante você estar ali compartilhando e aprendendo também a palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor, obrigado. E não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever no nosso canal. Fiquem na paz do Senhor Jesus.